Seguimos ao vivo e agora conversando com você sobre o programa que vai ser lançado hoje. Aliás, antes de falar do assunto, vou te fazer uma pergunta. Você tem alguma dívida com bancos em atraso? Eu sei que eu não consigo ouvir tua resposta, mas eu imagino que muita gente deve ter dito sim, porque não é uma coisa rara, né? Sabe como fazer para limpar o nome? A gente sabe, pagando a conta, mas muitas vezes você não tem dinheiro para isso. Mas onde é que eu quero chegar? Começa hoje a primeira fase do Desenrola Brasil, que é um programa do governo federal que vai permitir a renegociação com as instituições financeiras. Por enquanto, esse acerto de contas só vale para quem ganha até R$ 20 mil, que já é uma para R$ 20 mil é uma riqueza, né? Vamos combinar, gente? Parte dos brasileiros ganha quanto? Vamos conversar ao vivo, então, com o Gilvan Bueno, que é sócio-gerente educacional da corretora Órama Investimentos. Gilvan, tudo bem? Obrigada, hein, pela gentileza de conversar com a gente nesta segunda-feira gelada. Elisa, muito bom dia. Estou aqui do Rio de Janeiro e também está bem gelado. Ah, no Rio de Janeiro está um pouquinho menos, né? Imagino, mas também está friozinho aí pelo Rio. Tá, final Obrigada, de hein? semana, sábado foi nublado, foi bem ruinzinho. Pois é, então vamos tentar aquecer aqui pelo menos os corações de quem está enrolado, está endividado e fica naquela agonia que não sabe nem como dorme, né? Primeiro, qualquer pessoa pode procurar o banco e conseguir já fazer essa renegociação ou inicialmente são apenas alguns bancos? Você pode dar essa explicação para a gente, por favor? Olha, ótima pergunta para nós iniciarmos. O primeiro ponto é até que momento a sua dívida foi realizada. Então, é dia 31/12/2022. Hoje está iniciando a faixa 2. E a faixa 2, Elisa, tem uma curiosidade. Ela trabalha com um intervalo entre R$ 2.640, que é o mínimo, né, que são 2 salários mínimos, até R$ 20 mil. E aqui um ponto de atenção, nós sabemos que nesses movimentos sempre surgem algumas dúvidas. Nesta modalidade, Elisa, nesta faixa, não será necessário um aplicativo, será necessário ir até a instituição. Acho que isso é um ponto que eu já queria salientar logo de início, porque nós sabemos que às vezes as pessoas podem ter dúvida e falar assim, olha, alguém vai negociar para mim, eu preciso procurar a pessoa? Não. Tem aplicativo? Não. É direto com a instituição e as principais instituições estão cadastradas. Tá. E de que maneira o governo federal vai conseguir colaborar com essas pessoas? Porque inicialmente pode ficar aquela impressão de, nossa, então as minhas dívidas serão negociadas e tudo mais, eu não vou precisar pagar nada. Não, o governo federal entra ali, né, conseguindo dar conta, viabilizando essa negociação com os bancos. Como é isso exatamente? Olha, aqui os bancos, no seu modelo de negócio, eles têm uma coisa chamada PDD, que é o posicionamento de débito duvidoso. Então, ele tem ali faixas de renda que ele tem um PDD. O governo está criando um fundo para ressarcir um pedaço desse débito. É como se fosse um calção. Então, o banco negocia essa dívida e o governo garante essa dívida. É como se fosse um fundo. Nós conhecemos aqui, para fazer uma analogia simplista, o fundo de tempo de serviço. Então, o governo criou um fundo para que pudesse amparar as instituições financeiras e ajudar. Por exemplo, alguns analistas, Elisa, comentam o seguinte, que naquela faixa D e E, que são dívidas que normalmente ele não espera receber, isso pode ser muito benéfico para as instituições financeiras. E por qual motivo exatamente é importante que nós tenhamos dúvidas contigo sanadas, mas essas dívidas sanadas? Por que para o todo, para o fluxo econômico do país, esse movimento é importante? Olha, quando nós pensamos no PIB, que é o Produto Interno Bruto do Brasil, 70% dele vem de serviços. Nós sabemos que nos últimos anos, devido à pandemia, o nosso PIB não tem tido um crescimento tão representativo. E por quê? Nós temos 77 milhões de brasileiros endividados. E esses 77 milhões de brasileiros, eles deixam de ser uma força econômica. Então, se você quer buscar um crescimento do país, o governo, diferentemente do que ele fez em momentos anteriores, Elisa, que ele dava uma linha de crédito, compre o seu carro, compre a sua linha branca, ele falou o seguinte, olha, deixa eu voltar aqui e criar um saneamento de alguma maneira para que as pessoas possam ter crédito novamente. Então, o governo ele cria esse mecanismo, ele até antecipa esse prazo, vem logo para a faixa 2, ele tem a faixa 1, que vai ser a partir de setembro, ele também perdoa dívidas de R$ 100 a partir de hoje de algumas pessoas, mas ele quer trazer uma atividade econômica com maior crescimento, onde as pessoas possam consumir. Então, o governo, no final do dia, Elisa, ele está fazendo um mecanismo para tentar ativar a economia, reduzindo esse endividamento. Tá, para quem tá, eu tô achando maravilhoso poder tirar todas essas dúvidas com você. Imagino que quem está assistindo a gente, com toda certeza, também está com essa sensação. Para quem faz a renegociação hoje, por exemplo,
automaticamente o nome da pessoa já está limpo? Ou a gente tem que ter um pouquinho de paciência porque tem uma janela ali burocrática até a pessoa de fato se sentir um cadinho mais leve? O Serasa sempre informa, né, que são 5 dias úteis, né? Então você faz o pagamento, são 5 dias úteis. Não tenho conhecimento aqui ainda se ele vai fazer um mecanismo muito rápido, mas o modus operandi tradicional são 5 dias, é abaixo do sistema. Nesse ponto é importante lembrar uma questão: mínimo de 12 meses e taxa de 1,99 ao mês, essa renegociação com as instituições financeiras, ou seja, você tem um mínimo de 12 meses e a taxa é 1,99. Você pode me perguntar, mas Gilvan, isso é bom 1,99? Se nós pensarmos que a grande dívida dos brasileiros é cheque especial e cartão de crédito, o cheque especial é 15% ao mês, o cartão de crédito, se você não pagar, é 20% ao mês. Ou seja, você está indo para uma taxa que muitas renegociações, por exemplo, não teriam acesso. Isso é muito importante, Elisa, porque na renegociação com os bancos, esse 1,99 é uma taxa muito diferenciada. E na hora de fazer a renegociação, você consegue renegociar todas as suas dívidas juntas na mesma negociação ou você tem de pensar de maneira separada? Bom, eu tenho uma dívida aqui, eu vou primeiro resolver essa porcentagem de dívidas da minha vida, depois eu vou caminhar para outra dívida. Você tem de ir em doses homeopáticas, resolvendo separadamente cada uma delas? Olha, essa pergunta é boa quando a gente pensa na taxa da sua dívida. Para ficar bem didático, né, qual o volume de crescimento, qual a velocidade de crescimento da sua dívida? Então, imagine que você tem uma dívida que é de cheque especial e cartão de crédito. Ela tem uma velocidade de 10 a 15 a 20% ao mês. Então, o que você faz? Você vai buscar renegociar. Como você pode ter, alguns inadimplentes podem ter dívidas em diferentes instituições, o seu trabalho aqui a pesquisa pega um papel, coloca a dívida e vê a taxa de cada uma instituição. Se você só tem uma dívida e é uma dívida de cartão de crédito, perfeito. Mas se você tem dívida em diferentes instituições, você tem que buscar aqui entender qual instituição que você tem uma dívida mais cara para que você possa transformar ela numa dívida mais barata. Gilvan, aproveitando aqui todo o teu conhecimento e conversa com a gente aqui no live, eu falei aqui na abertura da nossa conversa que, por enquanto, esse acerto de contas só vale para quem ganha até 20 mil reais. Mas aí, pensando e quero poder te ouvir, isso corresponde a qual porcentagem da população? Porque 20 mil reais é muita grana. E a gente está falando de uma parcela pequena, porque, puxa vida, quantas pessoas no Brasil conseguem ganhar 20 mil reais? Quando a gente fala desse público, a gente está falando de quantas pessoas? Olha, eu vou pegar uma PNAD contínua, que é uma pesquisa bem anterior, mas é um número muito pequeno, para você ter ideia, até para você, o desafio socioeconômico do país, Elisa, a sua pergunta, ela nos leva a pensar sobre isso. O Brasil tem 220 milhões de pessoas, 100 milhões de pessoas têm uma renda média de R$ 400 e 2 milhões de pessoas têm uma renda média de R$ 17 mil. Essa renda média, basicamente, é o seguinte: é como se você pegasse todos os entes da família que trabalham e dividisse essa renda por todos. E por que eu trouxe esse dado para você, Elisa? A OCDE escreveu um relatório chamado O Elevador Social Quebrou. Isso significa o seguinte: se uma pessoa no Brasil quiser sair de R$ 400 para R$ 17 mil, que são esses 2 milhões de pessoas em renda média, são 9 gerações. Então, o Brasil tem uma dificuldade de 9 gerações para trazer crescimento econômico sustentável para as famílias. Então, quando você faz essa pergunta, é boa. E aí, andando dentro do cenário que o governo estipula, na faixa 2, ele estimula que 30 milhões de pessoas sejam beneficiadas. Então, usando esses 30 milhões de pessoas que podem ser beneficiadas e esses 2 milhões de pessoas que podem atingir os 17 mil reais, a gente sabe que pelo menos 25 a 28 milhões de pessoas podem ser atingidas e 2 milhões de pessoas vão estar nessa faixa de 20 mil reais. Pois é importante lembrar para quem me ouviu dizer, 20 mil reais é muito dinheiro, e a pessoa pensou assim, nossa, mas 20 mil reais não é nada. Então, parabéns por fazer parte desse grupo privilegiado da sociedade, hein? Porque, olha, 20 mil reais é muita grana para boa parte dos brasileiros, né, Gilvan? A gente tem de lembrar sempre que a gente é muito maior do que só o nosso umbigo, né? Só o nosso mundo, só a nossa vida. Agora, o que eu quero saber de você. Ok, o brasileiro ou a brasileira fez a renegociação, conseguiu desenrolar ali, está dormindo um pouquinho mais sossegado. Como não cair de novo nesse problema? Porque às vezes a gente se resolve, mas quando vê trupique está de novo enrolado, né? De que maneira, o que você acha mais nobre, assim, a gente prestar atenção agora para a pessoa não se enrolar de novo? Essa pergunta ela é muito importante porque ela traz uma resposta que a gente precisa pensar o seguinte: se o desenrola fosse realizado dentro da pandemia, seria ótimo para quem fosse negociar, porque a taxa de juros dentro da pandemia era 2%. Nós ficamos com aquela taxa 2, 3, 4, 5. No atual momento, o desafio é a taxa de juros em 13,75. Por quê?
Quando você vai acessar o crédito agora, é um crédito mais barato, é mais caro quando comparado ao passado. Então, o crédito hoje, se nós tivermos em agosto alguma redução, vai ficar em 13%. Então, todo o mercado, na hora de fazer uma linha de crédito para você, vai gerar entre 13% a 15%. Muito, muito difícil negociar ou fazer negociações, Elisa, abaixo dessa taxa, porque é a taxa do mercado. É como se fosse um grande parâmetro. Eu sempre gosto de destacar que é como se fosse o salário mínimo do seu dinheiro. As pessoas não querem trabalhar por menos de um salário mínimo. Algumas aceitam, mas não é o ideal. Na hora da negociação, a taxa é a mesma. Então, uma instituição vai te dar uma linha de crédito de 13%, ou acima disso, nunca abaixo disso. Por quê? Porque é a taxa de mercado. Então, se você vai fazer uma nova compra, se você vai adquirir um novo bem, e se você agora está sem os seus nomes nos órgãos de instituições de crédito, você pode fazer contrato de aluguel, você pode negociar maquinário, ou seja, nesse momento você talvez possa olhar para outras iniciativas que vão fazer você gerar caixa e não aumentar o seu endividamento com itens que não sejam necessários. Então, o maior desafio agora é fazer compras que façam você gerar caixa e que não coloque você em risco mediante um financiamento que seja caro e que você não consiga gerar renda. Fantástico poder ter mais conhecimento e poder te ouvir aqui, Gilvan, ainda mais com a sua fala tão fácil e clara, todo mundo consegue se conectar. Obrigada, Gilvan Bueno, sócio e gerente educacional da corretora Órama Investimentos. Obrigada, hein? Boa semana para você. Boa semana e vamos desenrolar todo mundo. Bora desenrolar, porque dormir com essa dor de cabeça é terrível, só quem já passou por isso sabe como é. Obrigada, Gilvan.